Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é um Teto Todo Nosso. Esse é um diário de leitura do 4º capítulo de Orlando. Oi, pessoal. Continuamos com a nossa jornada pelo livro Orlando, da Virginia. Hoje vamos discutir o 4º capítulo, que começa justamente com a volta, né, com esse processo do Orlando num navio voltando para a Inglaterra, depois de ter passado uma boa estadia fora, e todas as mudanças ocorridas no último capítulo, né? Uhum. E desde o navio ele já começa a ver que ser mulher na sociedade inglesa é bem diferente do Sim. que ele imaginava. Se ele tava de boas acordando e indo tomar banho... E daí já começa com uma frase maravilhosa, acho que você também marcou, que é um fato estranho, mas verdadeiro, que até esse momento ela quase não tivesse tido consciência de seu sexo. É possível que as calças turcas que tinha usado até então tivessem contribuído um pouco para distrair seus pensamentos. E as mulheres ciganas, exceto por um ou dois detalhes importantes, diferem muito pouco dos homens ciganos. Mas já dá todo o tom do que vai ser o capítulo, né? Sim. Que é essa percepção do Orlando tomando consciência do seu sexo. Justamente porque não é uma questão do sexo em si, mas é todo o contexto social que produz, né, Sim, esse corpo. é exatamente isso. Esse capítulo é todo sobre isso, sobre isso que ela fala de até então ele não tinha praticamente percebido a diferença, tanto que ele acorda e é a coisa mais natural. E esse capítulo todo é o capítulo dele de despertar para as diferenças e aprender o jogo dos sexos, né? Exato. Chegar numa sociedade onde o jogo do sexo é jogado. Fazendo brincadeira de palavras, mas né, se a saída dela para os ciganos era ok, porque não existia, né, como ela demarca, uma diferença de sexos que vai fazer despertar essa consciência só é despertada porque ela é uma consciência produzida por uma sociedade, né? Sim, lembrou. Essa parte que também é ótima e tal, mas eu acho que revive quando ela, por exemplo, fala que essa consciência do sexo não é necessariamente, por exemplo, em termos de castidade ou não. Então não é uma questão de pureza, né? Sim. Então, de novo, ela volta a remeter essa ideia de uma consciência do sexo muito mais por práticas sociais e por práticas culturais de proibição de espaços, de cuidados de gentileza ou não, né? E uma série de outras colocações do que necessariamente, por exemplo, questões transcendentais, né? Não é uma questão de pureza, de castidade, de... Todas as discussões que vão vir depois no resto do capítulo, das mulheres serem frágeis ou estúpidas, né? Ou que não conversam sobre nada, né? Não é uma noção da essência da mulher, né? E que volta aquele final do capítulo 2, no capítulo 1, que é quando ela fala... Quando Orlando xinga, né, a Sasha. Sim. Por aquilo que tinha sido a sina do seu sexo, né? E não o que é o seu sexo, ou a essência daquele sexo. É verdade. Tem um trecho aqui que também eu gosto bastante, que é... Eu acho que, se eu não me engano, ainda no navio. Sim. Quando ela começa a se perceber que das diferenças de fato. Enfim, que as pessoas começam a ser gentis com ela, ou olhar pra ela com desejo, ou o fato dela estar com uma grande saia faz montarem uma cabaninha pra Sim. Então é quando ela realmente começa a pensar sobre isso. E tem aí um momento que eu acho muito, muito interessante também, emblemático, que ela fala: lembrava-se de como, quando era um jovem homem, ela tinha insistido que as mulheres deviam ser obedientes, castas, perfumadas e lindamente apresentáveis. Agora sinto na própria pele o quanto custam esses desejos, refletiu. Pois as mulheres não são, a julgar por minha própria breve experiência nesse sexo, obedientes, castas, perfumadas e lindamente apresentáveis por natureza. Elas só adquirem essas graças, sem as quais não podem gozar de nenhum dos prazeres desta vida, à custa da mais tediosa disciplina.
Aqui eu acho que ela já começa a conversar com Jane Austen. Ok. E eu acho que ela tem uma conversa com a Jane Austen que ela revive, tanto quando ela escreve sobre a Jane Austen, que tá naquela coletânea do Valor de um Riso, quanto tá num Teto Todo Seu, né? Essas provocações que ela vai dizer sobre as pessoas dizerem, a Jane Austen é só romântica, não vale a pena, né? Para um romantismo tem tantas outras figuras ou qualquer coisa do tipo. Sim. Porque tem uma provocação, e eu acho que é maravilhosa essa provocação dela, que é o quanto a Jane Austen pega uma coisa que as mulheres são colocadas como não fazendo. Então, se o Pope vai provocar Orlando dizendo que as mulheres não pensam quando elas estão juntas, a Jane Austen vai mostrar todo o processo social e político que existe nas conversas de sala. E daí eu pensei, gente, ela não só tá fazendo uma crítica e construindo o quanto que o sexo está sendo pensado, Sim. mas ela também demonstra o valor de uma das primeiras grandes autoras que a gente vai ter, né, e que vai ser famosa na sua própria época, que é a Jane Austen, porque ela faz justamente isso, a política da conversa. Sim. E da conversa entre mulheres, né, e o quanto os deslocamentos de uma conversa sobre casamento, na verdade é sobre tudo, é sobre caráter, Sim. é sobre herança, né, é sobre política e daí é genial o quanto a gente consegue perceber essas nuances que ela tá colocando a partir só desses comentários pontuais, né? E que volta, porque a Jane Austen é uma das que mais coloca preocupações em termos de mudança de nível social, né? Que é um momento da Inglaterra, e que está muito próximo do fim desse capítulo, na real. Que é o quanto as mulheres eram cobradas quando se estava se discutindo a passagem entre categorias, ou seja, quando uma mulher casava um cara que era de uma categoria social, de uma classe social superior, o quanto ela tinha sido bem educada ou não. Então, disciplina, o quanto ela tinha aula de piano, de piano, eu ia falar teclado, não. Quanto ela tinha aula de piano, de pintura, de desenho, o quanto ela sabia ler e se expressar. Ou seja, é justamente o que ela está começando a citar aqui, né? Não, mas quanto isso é produzido. Esse parágrafo aqui, eu li e eu pensei, Foucault, quem é Foucault? que é Foucault? Gente, isso aqui, corpo disciplinado, isso aqui é o que a gente tá falando há 70 anos no feminismo. Que, enfim, a feminilidade. Sim, e que esse livro tá quase fazendo 100 anos, ele vai fazer 98 anos em 2008, gente. 2018. Desculpa. Sim, porque olha a palavra que ela fala, né? Consciência do sexo. E óbvio, tem toda uma relação, porque foi a gráfica dela e do marido que vão ser os primeiros tradutores de Freud na Inglaterra, né? E a cunhada dela vai ser uma das primeiras psicanalistas a trabalhar com Freud. Então, óbvio que também tem uma coisa dela tá lendo Freud pra ela usar a palavra consciência, mas Sim. Não, que peso tem a palavra consciência, né? Sim, muito. Depois, quando a gente for falar do Rumo ao Farol, a gente vai entrar mais nisso. Mas o impacto da obra de Freud na literatura da Virginia é impressionante. Tem uma parte na página 108 que reflete essa citação que vai aparecer magicamente na tela, porque eu não lembro ela direitinho, que é a citação da... Na verdade, peraí, dá pra parar que eu tenho acho que ela no celular. Que ela fala: por que as mulheres são tão mais interessantes aos homens do que os homens são às mulheres? E bom, né? Pra pensar isso, tem uma citação que ela fala: e como todos os amores de Orlando tinham sido mulheres, agora, em virtude da condenável morosidade do seu corpo humano em se adaptar às convenções, embora ela própria fosse mulher, era ainda de mulher que ela gostava. E se a consciência de ser do mesmo sexo do objeto dessa preferência tinha qualquer efeito, era o de reavivar e aprofundar aqueles sentimentos que tivera quanto o homem. Pois 1000 sinais e mistérios que lhe eram então obscuros, agora se tornavam claros. Agora a obscuridade que divide os sexos e deixa pairar inumeráveis impurezas em suas trevas,
for afastada. E se há algo de certo naquilo que o poeta diz sobre a verdade e a beleza, essa afeição ganha em beleza o que perdi em falsidade. De novo, volta ao comentário do capítulo anterior, onde início do iluminismo, a questão do jogo de luz e das trevas é marcadamente. Sexo passa a ser uma grande questão para a ciência a partir do iluminismo. Até então existia uma ideia de continuidade entre os sexos, né? Então, por exemplo, a falta ou não, a presença ou não de calor era o que fazia os órgãos serem expostos ou não. Então as mulheres eram consideradas como falta de calor, os homens como presença de calor. E aqui muda a visão, né? Tem uma ideia de colocar a masculinidade e o sexo masculino como a luz e transformar o feminino, né, e o sexo feminino enquanto as trevas. Sim. Então quando ela fala isso de que o Orlando, por virar mulher, acessa umas trevas e clareia elas, tem um potencial tão... E esse trecho, eu até acho um pouco surpreendente que ele tenha passado pela edição final. Exato. Porque, né, no final das contas, o que ela está dizendo é que agora, enquanto mulher, ela tinha uma conexão com as outras mulheres que ela via que um homem não poderia ter. Que é impossível. E não era uma conexão só de sororidade, era uma conexão de outro nível, né? Sim, dos romântico. Mistérios. Sim, então eu realmente eu fiquei, nossa. Exato. E eu fiquei realmente pensando por causa disso, de o quanto que é o que ela fala, né? Do quanto os homens se interessam pelas mulheres. Porque existe o surgimento de um saber específico a partir do iluminismo que coloca as mulheres nessa posição do desconhecido extremo e praticamente inacessível. Sim. Né? E que ela provoca, então, se essa é a verdade que está sendo colocada em jogo, ela só pode ser acessada pelas mulheres. Sim. E que é genial essa brincadeira com a genial. ciência. Não é só genial, como tem um parágrafo que define ainda melhor isso. Que é tudo isso que você falou. Enfim, colocado de um jeito primoroso, que é aqui na 107. Quando Orlando pensa. Melhor, pensou, estar coberta de pobreza e ignorância, que são as sombrias vestes do sexo feminino. Melhor deixar o governo e a disciplina do mundo a cargo de outros. Melhor estar livre da ambição marcial, do gosto pelo poder e de todos os outros desejos masculinos, podendo assim tirar melhor proveito dos êxtases mais elevados que o espírito humano conhece, quais sejam, disse em voz alta, como era seu hábito, quando estava muito emocionada, a contemplação, a solidão, o amor. Gente, é genial. É sim. Bom, nesse capítulo também a gente vê pela primeira vez a Vita, né? Ah, sim! Então, a gente já tinha visto pinturas do Orlando e a gente vê uma fotografia da Vita, que vocês vão ver agora também aqui. Magicamente aqui no meio. E é, enfim, bem interessante ver que realmente os rostos são muito parecidos. E... eu jurava que era a Virgínia. Bonito, sim. Ah, eu gosto muito desse trecho também, porque... todo mundo em algum momento passa, né, por um momento de autodesconstrução. E claro, no caso dela, de maneira bem mais violenta do que a gente passa. Mas que ela consegue expressar muito bem essa sensação. Ela fala, estou crescendo, pensou, pegando sua vela. Estou perdendo minhas ilusões, talvez para adquirir novas. E caminhou devagar pela longa galeria em direção ao seu quarto. Era um processo desagradável e perturbador. Mas era interessante, muitíssimo, pensou, esticando as pernas para deixá-las perto da lareira, pois não havia nenhum marinheiro presente. E passou em revista, como se fosse uma avenida de grandes edifícios, o progresso de seu próprio eu ao longo de seu próprio passado. Virgínia é só amor desse livro. Estou perdendo minhas ilusões para talvez adquirir outras. E tá sendo difícil, tá sendo perturbador. Mas é isso. Mas é isso. É o que tem. É vida. Tem essa parte onde Orlando tá nesse meio que quarteto amoroso
junto com o Edison, o Swift e o Pope, os 3 grandes literatos da época. E Virginia tecendo sarcasmos a todo momento em relação a eles. E ela vai começar então a colocar preocupações em termos do que significa ser uma mulher numa dada época, o que significa a impressão que se tem do que era ser uma mulher numa dada época, né? E o que afinal homens falam sobre mulheres de uma dada época. E que daí eu acho que faz, de novo, ela sempre pega triângulos ou coisas, né, que deixam não só numa dualidade, mas é algo mais complexo. Sim. E ela, né, Orlando, pensando sobre todo esse processo, fala: acrescente-se a isso, de novo, falemos baixinho para que as mulheres não nos ouçam, um segredinho que os homens partilham entre eles. Lord Chesterfield sussurrou ao filho, com ordens estritas para que o mantivesse em sigilo. As mulheres não passam de crianças grandes. O homem sensato apenas as diverte, brinca com elas, lhes faz agrados e elogio. Mas, uma vez que as crianças sempre ouvem o que não devem e às vezes até acabam ficando grandes, o segredinho pode, de algum modo, ter vazado, de maneira que toda cerimônia de servir chá é uma cerimônia curiosa. Na cara, gente! Na cara! Uma mulher sabe muito bem que, embora um homem de espírito lhe envie seus poemas, elogie seu julgamento, peça sua crítica e beba o seu chá, isso não significa, de maneira alguma, que respeite suas opiniões, admire sua compreensão ou se abstenha, já que não lhe é proibido usar o florete, de transpassá-la com sua pena. Tudo isso, afirmamos, embora sussurrado tão baixo quanto possível, pode, a esta altura, ter sido vazado. De maneira que, mesmo com a cremeira suspensa sobre a xícara e a pinça do açúcar firme na mão, as damas são capazes de se remexerem um pouco, olhar um pouco para fora da janela, bocejar um pouco, e, assim, deixar o açúcar cair com um grande ploque no chá, tal como Orlando fez agora com o Sr. Pope. Gente... Um tema que eu acho que é muito virginiano e que aparece também novamente muito em Rumo ao Farol é justamente essa ideia de que as mulheres são muito mais autoconscientes, no sentido de que elas sabem o que os homens esperam e elas fazem na maior parte do tempo o que é esperado. Enquanto os homens não têm ideia de que o que eles estão fazendo é parte de um roteiro. Sim. Então, enfim, esse trecho me lembra muito também. Ou que acreditam que as mulheres só respondem daquele jeito porque elas não pensam. Exato, só o homem pensa. Claro, óbvio. Que tipo de prepotência. Sim. As mulheres sabem que é um roteiro e sabem que elas estão numa peça e os homens não. E é nesse ponto que eu acho que volta pra Jane Austen. Porque é justamente isso. A Jane Austen tá falando sobre o olhar pra fora da janela, tá falando sobre o bocejar, quando o cara tá falando simplesmente baboseiras. Né? Tá falando sobre a troca de olhares entre as pessoas na sala de chá. Tá falando sobre a troca de palavras ou não naquela hora. O quanto algumas palavras irritam ou não as mulheres, né? Então, eu acho que é uma maneira super pontual para ela tá colocando uma questão tão, né, tão importante. E bom, e termina nessa cena que eu acho apenas maravilhosa, em termos de irmandade, fraternidade... Essa cena é muito boa. Sororidade, né? Que é quando ela vai, óbvio que a Virginia não fala que não precisamos descrever o que ela é pra você entender que ela é uma mulher da vida, uma prostituta ou qualquer coisa nesse sentido, ela não nomeia, né? E daí quando a Virginia, que nesse momento já tá brincando, né, fazendo o jogo do sexo, então a Virginia. Orlando, no caso. Em determinado momento Orlando começa, como eu também disse no outro vídeo, a se travestir de homem pra sair, enfim, fazer coisas que ela não poderia fazer enquanto mulher.
Jogando o jogo do sexo. Jogando o jogo do sexo. Então ela vai e se veste com as antigas roupas do jovem Orlando, a Virginia disse, e encontra essa mulher. Sim, Nell. Sim. E é uma cena maravilhosa. Não tenho o que dizer, né? Que justamente existe um flerte entre as duas, né? E que depois já nos aposentos de Nell vai ser... Orlando vai dizer, não, na verdade eu sou uma mulher. Isso abre pra, como ela mesma situa, uma possibilidade da verdade nua e crua, que não poderia existir de outra forma. Não. Né? E até a própria Nell trazendo, por exemplo, a Prue, a Kitty e a Rose pra também falar sobre as suas histórias. Sim. É um E momento falar... muito bonito. E é o que ela fala, né? A verdade nua e crua é que não estou esta noite com nenhuma disposição para me entreter com a companhia do outro sexo. Tem um outro trecho aqui que eu também acho bastante ousado, vamos dizer assim. Como se o livro inteiro fosse a ousadia dentro da ousadia. Ela fala, se referindo a Orlando. Ela não tinha, o que parece, nenhuma dificuldade em representar os diferentes papéis, pois mudava de sexo com muito mais frequência do que consegue imaginar as pessoas que usavam apenas um tipo de roupa. Tampouco pode haver qualquer dúvida de que por esse artifício ela obtinha um duplo proveito. As experiências de vida se multiplicavam e os prazeres que dela extraía se ampliavam. Ela trocava a probidade das calças pela sedução das saias e desfrutava por igual do amor de ambos os sexos. É maravilhoso, né? Porque justamente volta essa ideia de que não é uma separação tão nítida entre o que é masculino e feminino ao ponto de uma pessoa não poder experienciar as duas. Elas estão entrelaçadas. Então, não é o fato do Orlando se vestir com roupas de mulheres ou se vestir com roupas de homens que faz com que a experiência dele, né, dela, seja dupla. É uma mesma consciência, é uma mesma maneira de viver a vida, de aproveitar a vida. Sim. E de, né, sentir coisas, experimentar coisas. Enfim, esse capítulo é apenas amor. E... Enfim, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu mandei uma mensagem pra Lara, que vocês vão ver agora magicamente aparecer aqui de novo. Porque eu literalmente terminei de ler sapateando na minha casa e abraçando o livro. Porque é o capítulo mais genial que eu já li até hoje na minha vida. Apenas isso. É isso aí. Enfim, né? É assim que a gente termina. Infelizmente, estamos chegando ao fim da leitura. O próximo diário é o penúltimo capítulo. Infelizmente. Mas Mas ainda temos 2 capítulos. E temos muita Virgínia E ainda também temos pela bastante frente. Virgínia. Então é isso, a gente se vê na próxima semana com o 5º capítulo de Orlando. Até lá.